Você se lembra daqueles grandes astros da TV que pareciam donos do mundo? Eles tinham mansões, carros de luxo e salários astronômicos que faziam qualquer um perder o fôlego. Mas a fama é um terreno perigoso. Longe dos holofotes, escolhas erradas, golpes financeiros e reviravoltas trágicas destruíram impérios inteiros. Prepare-se para descobrir como 15 atores que eram milionários perderam absolutamente tudo e chegaram à falência. O destino de alguns deles vai quebrar o seu coração. E se você gosta de saber por onde andam os famosos, bastidores da TV e curiosidades que ninguém te conta, já se inscreve no canal e deixa seu like. Agora bora pro vídeo. Durante quase 15 anos, o Brasil inteiro sorria ao ver esse rosto na TV. Marcos Oliveira deu vida ao eterno Beisola em A Grande Família, garantindo estabilidade e o carinho de milhões de lares. Mas quando as luzes do estúdio se apagaram definitivamente, o destino cobrou um preço alto demais. Sem novos papéis e enfrentando problemas graves de saúde que esgotaram todas as suas economias, o ator viu o dinheiro desaparecer por completo. A situação ficou tão extrema que o homem que garantia a alegria das nossas noites precisou usar as redes sociais para um apelo desesperado. Em desabafos de cortar o coração, ele veio a público pedir doações via Pix para conseguir o básico, comprar comida e pagar o aluguel atrasado para não ser despejado. Uma realidade devastadora que mostra como a fama pode ser uma ilusão passageira. Nos anos 80, ela era uma das atrizes mais promissoras do país, brilhando em papéis de destaque na TV Globo e conquistando o carinho de milhões de brasileiros. Mas a carreira artística é uma montanha-russa imprevisível. Nos anos 2000, os convites para atuar simplesmente desapareceram, e as contas começaram a acumular de forma avassaladora. Sem vaidade e movida pela pura necessidade de sobrevivência, essa grande estrela tomou uma decisão que chocou o público para conseguir pagar suas dívidas. Ela trocou os estúdios de gravação pelo asfalto quente de Copacabana, passando a trabalhar como vendedora ambulante. A imagem da atriz servindo turistas nas areias do Rio de Janeiro parou o país e provou que o orgulho não paga as contas. Quem assistiu à televisão nos anos 90 certamente se lembra do rosto que arrancava suspiros e dominava o horário nobre. Ele era o sinônimo perfeito de galã de sucesso. Marcos Winter viveu o auge absoluto da fama, mas os bastidores de sua vida guardavam um segredo doloroso. Em 2010, o ator chocou o público ao revelar que sua vida financeira havia desmoronado por completo. Sem contratos fixos e enfrentando um período prolongado sem papéis na TV, as dívidas se tornaram uma bola de neve imparável. Para tentar sobreviver, ele foi obrigado a se desfazer de absolutamente tudo que conquistou, incluindo sua própria casa. A crise foi tão avassaladora que faltou dinheiro até mesmo para as necessidades mais básicas do dia a dia. Ver um dos maiores astros da sua geração nessa situação foi um verdadeiro choque de realidade. Imagine estar no tapete vermelho do Oscar, celebrando um dos filmes mais aclamados da história do cinema mundial, e poucos anos depois, se ver completamente invisível nas ruas. Essa foi a trágica realidade de Rubens Sabino, o marcante neguinho de Cidade de Deus. O que parecia ser o começo de uma carreira brilhante se transformou em um verdadeiro pesadelo quando as luzes se apagaram. Sem novos convites para atuar, ele foi engolido pela vulnerabilidade social e enfrentou uma batalha devastadora contra a dependência química. De forma cruel, a vida imitou a ficção. O jovem que esteve no topo do mundo passou anos vivendo em situação de rua na Cracolândia, em São Paulo. Um choque de realidade que deixa qualquer um sem palavras. Uma das mentes mais brilhantes e reverentes da nossa dramaturgia. Maria Gladys marcou época como a grande musa do cinema marginal e divertiu o país em novelas inesquecíveis. Mas quem a via brilhando nas telas não imagina a calmaria dolorosa que se tornou sua rotina longe dos holofotes. Hoje, vivendo de forma isolada e extremamente simples no interior de Minas Gerais, a veterana enfrenta dificuldades financeiras constantes. Sem economias, sua sobrevivência depende diretamente da generosidade e do amparo de amigos de longa data, como o cantor Ney Matogrosso, que estende a mão para ajudá-la com as contas básicas. Uma realidade dura para uma artista que deu tanto de si à nossa cultura. Uma das vilãs mais temidas, respeitadas e brilhantes da história da nossa televisão. Quem não se lembra do impacto de dominando o horário nobre em novelas que paravam o Brasil? Joana Fon é sinônimo de prestígio. Mas o talento brilhante infelizmente não garantiu imunidade contra a engrenagem cruel do esquecimento. Após ser afastada das telas por graves problemas de saúde, a atriz se viu diante de um cenário financeiro devastador. Sem novos convites para trabalhar e com os recursos se esgotando rapidamente, ela tomou uma atitude que chocou o público.
Usou suas redes sociais para fazer um apelo aberto, direto e doloroso, pedindo qualquer oportunidade de emprego para conseguir sobreviver. Ver uma lenda viva da nossa cultura passar por isso é um verdadeiro soco no estômago. Quem assistiu a novelas clássicas como Clone sabe o peso e o carisma avassalador que essa mulher carrega. Neuza Borges é uma das veteranas mais respeitadas do país, mas a realidade fora das telas exigiu dela uma força que ninguém deveria precisar ter. Sempre corajosa, ela nunca se calou diante da falta de oportunidades e dos salários injustos para atores negros da sua geração. Só que o mercado cobrou um preço alto por sua voz. Nos anos em que ficou sem contrato, a crise financeira foi avassaladora, trazendo episódios terríveis de fome e o pavor de sofrer um despejo a qualquer momento. É um contraste difícil de engolir, uma rainha das telas lutando pelo básico nos bastidores. Se você viveu intensamente os anos 90, com certeza se lembra do impacto que esse ator causava na tela. Ele foi um dos rostos mais promissores da sua geração e esteve no elenco de um dos maiores fenômenos da história da TV brasileira, interpretando o problemático Tato na novela A Viagem. Felipe Martins tinha o talento, o reconhecimento do público e as portas abertas para uma carreira brilhante e milionária. Mas os bastidores da fama escondem uma instabilidade cruel. Com o passar dos anos, os papéis fixos começaram a escassear e o ator acabou se afastando completamente dos grandes estúdios. Longe dos holofotes, ele enfrentou problemas de saúde delicados e o peso do isolamento, vendo o patrimônio do passado dar lugar a uma realidade financeira muito mais modesta e difícil no interior. Viver de arte no Brasil se tornou uma batalha diária de sobrevivência para o ex-galã. É chocante pensar como alguém que esteve no topo de uma novela tão icônica sumiu dessa maneira. Você já imaginou entrar em um carro de aplicativo ou receber uma entrega na sua casa e dar de cara com um ator que cansou de ver na televisão? Essa se tornou a realidade de Cláudio Cinti. Com um rosto muito familiar para quem acompanha novelas, ele acumulou participações de destaque em grandes produções da Globo e da Record. Só que no mercado da TV, a estabilidade é uma ilusão. Quando os convites para atuar pararam de chegar, a renda simplesmente desapareceu. Sem vaidade e com as contas acumulando, Cláudio tomou uma decisão firme para garantir a sobrevivência. Foi para as ruas trabalhar como motorista e entregador. Uma verdadeira lição de dignidade de quem trocou o glamour dos estúdios pelo asfalto para pagar os boletos. Em 2005, um jovem ator conquistava o país ao interpretar o filho de Cláudia Raia no grande fenômeno Belíssima. Vitor Morosini tinha um mundo aos seus pés e um futuro milionário pela frente, mas o sucesso rápido acabou escondendo um abismo devastador. O brilho dos estúdios deu lugar a um vício severo em drogas, que rapidamente consumiu toda a sua fortuna e sua estabilidade emocional. O fundo do poço veio de forma trágica em 2018, quando ele sobreviveu milagrosamente após cair do 5º andar de um hotel. O acidente que chocou o Brasil destruiu seu corpo e decretou sua ruína financeira definitiva. Hoje, totalmente recuperado e com os pés no chão, ele reconstrói a vida em emprego simples, longe de qualquer glamour ou holofote. Uma verdadeira lição de sobrevivência. Se você acompanhou a televisão brasileira nas décadas de 70 e 80, com certeza se lembra da presença marcante e da elegância absoluta dessa grande atriz. Tamara Taxman era o sinônimo do sucesso e brilhava intensamente no horário nobre. Mas o que parecia uma carreira blindada se transformou em uma batalha silenciosa e dolorosa contra o esquecimento. Conforme os anos passaram, os convites para a televisão aberta sofreram uma escassez crônica, empurrando a veterana para uma crise financeira severa e assustadora. Sem economias suficientes para garantir uma velhice tranquila, ela precisou deixar o orgulho de lado e ir a público clamar abertamente por uma oportunidade de trabalho para conseguir se sustentar. É um contraste avassalador ver uma estrela desse calibre passar por isso longe dos holofotes. Quem assistiu a um dos maiores fenômenos do cinema nacional certamente se lembra daquele vilão implacável, que parecia controlar tudo e todos na tela. Sandro Rocha marcou seu nome na história do audiovisual com personagens de peso, mas fora dos estúdios, ele acabou se tornando vítima de uma armadilha devastadora. No auge de sua carreira e estabilidade, o ator viu todo o patrimônio acumulado em anos de trabalho simplesmente desaparecer. Ele caiu em um golpe de pirâmide financeira que engoliu cada centavo de suas economias, forçando o artista a zerar o jogo e recomeçar a vida do absoluto nada, tanto financeira quanto profissionalmente. É o tipo de rasteira que desmonta qualquer um. Como alguém que fez parte do maior fenômeno de faturamento e bilheteria da história da comédia brasileira pode ter ficado sem nada?
Dedé Santana divertiu gerações inteiras nos Trapalhões, um grupo que movimentava verdadeiras fortunas em shows, filmes e produtos. Mas longe do glamour das telas, a realidade financeira do artista foi marcada por escolhas desastrosas. O próprio Dedé confessou mais tarde que administrou muito mal tudo que ganhou no auge da juventude. Ele confiava demais nas pessoas erradas, fazia empréstimos sem garantia e colocou suas economias em investimentos que faliram. Num piscar de olhos, aquele patrimônio que parecia infinito simplesmente evaporou, deixando o humorista em uma situação desesperadora. A reviravolta mais marcante dessa crise foi o resgate de uma parceria histórica. Quando o fundo do poço bateu à porta, quem estendeu a mão e deu o auxílio financeiro crucial para Dedé conseguir se reerguer e pagar suas contas foi ninguém menos que Renato Aragão. Um bastidor emocionante que prova que a verdadeira amizade valia muito mais do que os milhões que se perderam pelo caminho. Se você assistiu às novelas mais marcantes dos anos 80 e 90, com certeza guardou na memória o rosto de uma das mulheres mais talentosas e magnéticas da nossa televisão. Tássia Camargo era sinônimo de sucesso absoluto, prestígio e protagonismo. Mas os bastidores da fama cobram um preço alto quando personalidades fortes colidem com as engrenagens do meio artístico. Após alguns desentendimentos de bastidores, as portas dos grandes estúdios brasileiros simplesmente se fecharam para ela. Sem novos papéis, a falta de trabalho rapidamente se transformou em dificuldades financeiras sufocantes. Sem nenhuma oportunidade viável para se sustentar em seu próprio país, a atriz tomou uma decisão radical para sobreviver. Arrumou as malas e mudou-se definitivamente para Portugal para tentar reiniciar a vida do absoluto zero, longe dos holofotes que a consagraram. Uma virada de jogo corajosa, mas que prova como o topo do sucesso pode ser assustadoramente instável. Quem viveu os anos 80 jamais vai esquecer o mistério que parava o Brasil. Quem era o lobisomem de asa branca? Rui Rezende deu vida ao icônico professor Astromar em Roque Santeiro, um personagem que entrou para a história. Mas o prestígio das telas não garantiu estabilidade na vida real. Em 2019, o veterano pegou o público de surpresa ao tomar uma decisão drástica: mudar-se para o retiro dos artistas. De forma muito sincera, ele revelou que o motivo foi puramente financeiro, impulsionado pela falta crônica de trabalho e pela impossibilidade de se sustentar sozinho na velhice. É doloroso ver um gigante da TV precisar de abrigo para sobreviver. Ver todas essas histórias nos prova que a fama é um terreno frágil e a riqueza passageira. Por trás dos personagens que marcaram nossas vidas nos anos 80, 90 e 2000, existem seres humanos reais, sujeitos às rasteiras do destino. O dinheiro e os holofotes podem ter ido embora, mas o talento e o carinho que nós guardamos por eles na nossa memória são eternos. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários qual dessas histórias mais mexeu com você, e até o próximo vídeo.